Opa, olha, a gente volta. Não falei que era rápido? Deu tempo de dar aquela respirada? Deu tempo de tomar aquela água? Importantíssimo. Se hidratar é importantíssimo. Agora a gente tá com a crise aí, né, professor? Dengue, chikungunya voltando aí, não é verdade, professor? Mudou o clima, acabou o período de chuvas, agora é que tá voltando, né, professor? Aí agora juntou com o Covid. Eita, professor, tem que se cuidar. E o melhor remédio, hidratação. Professor, na nossa situação aí, professor, eu quero fazer o cálculo da área das principais figuras planas. O que eu tenho que aprender? As fórmulas. E eu não posso esquecer da diferença de perímetro para área. Por quê? Porque vai ter questão que parte do enunciado, ele vai fazer algum comentário relacionado ao perímetro para achar a área, ou vai fazer o processo inverso. Já vai te dar alguma coisa da área para tu achar o perímetro, ou para simplesmente tu dizer qual é o lado de uma determinada figura. Então, eu tenho que entender que perímetro é o contorno, no caso da circunferência, o perímetro é o seu comprimento, que é 2 vezes π vezes o raio. Já para as demais figuras planas, cada uma delas tem a sua própria fórmula para a medida de sua superfície. Para o cálculo da área. Quadrado, professor, lado ao quadrado. Retângulo, base vezes altura. Paralelogramo, também é base vezes altura, professor. E losango, professor, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Trapézio, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tem os dois triângulozinhos, para o triângulo normal, triângulo tradicional, é base vezes a altura dividido por 2. Já o equilátero, que foi a última atividade proposta, pega o lado ao quadrado, multiplica por raiz de 3 e o resultado divide por 4. Lembrou? Professor, círculo, πr ao quadrado. Faltou a gente falar um pouquinho do setor circular e da coroa circular. A gente ainda não colocou questão. Vou já colocar. Vem cá, vamos iniciar a nossa segunda aula de hoje. Está aí na telinha para você que se conectou agora. Cálculo da área das principais figuras planas. Como já é tradicional, final de trimestre, final de semestre, fazendo a nossa revisão geral, escolhendo os tópicos mais cobrados e aqueles que terão uma importância maior para o nosso ano letivo e para os anos que se seguem. Continua a nossa revisão, professor. A gente tem agora que você quer para calcular, no caso você quer, não sei se quer, mas vai querer. Você vai querer, professor, calcular comigo agora? Quero não, professor, vai calcular assim mesmo. A área de um trapézio agora, professor. Retângulo, cujo, professor, as bases desse trapézio, aqui, professor, ele quer a área de um trapézio, cujas bases medem 28 metros e 44 metros. E o lado perpendicular às bases mede 8, professor. Esse 8 é a altura, né, professor? Esse 8 é a altura. Deixa eu colocar o desenho para facilitar o seu entendimento. O professor disse que nós temos um trapézio retângulo, não é isso? Trapézio retângulo é essa figura aqui, professor. Está aqui o trapéziozinho retângulo. Aí, professor, desenhei. Retângulo porque ele forma esses ângulozinhos de 90 graus. Lembra lá do trapézio, quando nós estudamos quadriláteros? As bases, professor, ele disse que as bases medem 28 e 44. Pelo desenho, aqui vai ficar o 44 metros, aqui em cima vai ficar o 28 metros, que são as bases, e ele disse que o lado perpendicular às bases, professor, é esse aqui do canto esquerdo, é 8 metros. Professor, já estou visualizando aqui. Eu quero calcular a área desse cara aqui. Eu só não calculo se eu não souber, professor, a fórmula. Não é verdade? Grande Gabriel. Só que área com Pitágoras, está certíssimo que você colocou no chat. Só que área relacionada com o teorema de Pitágoras, a gente só vai trabalhar na EJA quinta etapa. Como eu falei, a gente vai visualizar a área tanto na EJA quarta etapa, quanto na EJA, professor, quinta etapa. Só que na EJA quinta etapa, o conteúdo vai estar agregado a outros. A gente, para trabalhar com ele, a gente possivelmente vai precisar aprender outros conteúdos. No caso do Pitágoras é um deles. Aqui a gente já vai te dar todos os elementos.
Eu quero é que você chegue na EJA quinta etapa, que corresponde, professor, ao 8º e ao 9º ano do ensino fundamental, já com essas fórmulas aprendidas. Beleza? Que EJA quarta etapa corresponde ao 6º e ao 7º ano do ensino fundamental. Vamos ver aqui. Para fazer, professor, área do trapézio, professor, é a base maior somado com a base menor multiplicado pela altura do trapézio, o resultado todo dividido por 2. Professor, então, espera aí. Nessa relação que o senhor colocou para mim, eu já tenho todas as informações. Tenho. Então, fazer a conta. A área vai ser igual. A base maior é 44, mais a base menor, que é 28. A soma das bases eu multiplico com a altura, que é 8. E o resultado de toda esta conta eu divido por 2. Deixa eu ver se eu coloquei espaço. Coloquei não, era para ter botado, mas vai dar certo. Professor, faz a conta com a gente aí. Deu quanto, Gabriel? Esqueceu de uma conta, não? Professor, a área desse trapézio vai ser 44 mais 28, professor, já vai dar 60, vai dar 72 vezes 8 e o resultado dividido por 2. Até aí tudo bem? E o resultado dividido por 2. Professor, eu faço 72 vezes 8 e depois divido por 2, correto? Ou eu posso estar simplificando. Como assim, professor? Eu posso simplificar, professor, 72 com 2. É isso mesmo? 8, 4, 12. Gabriel, eu estou vendo ali que você colocou 34. 34. De onde foi que veio esse 34? Ah, corrigiu. Estou vendo agora. Professor, simplifica ali, ó. O 72 ou 8, professor, por 2. Os dois dão para dividir. Se o senhor simplificar o 8 com 2, vai ficar 72 vezes 4. Se o senhor simplificar o 72 com 2, vai ficar 36 vezes 8. Fica a seu critério. Fica a seu critério. Professor, eu vou simplificar com 8. 8 dividido por 2 sobra 4. Então, o que sobrou para a gente estar multiplicando aqui? Professor, depois que o senhor já cortou lá, o senhor vai multiplicar o 72 com 4. 72 vezes 4, faz a conta aí, vai dar exatamente, professor, 288. Agora, é só olhar as unidades. Todos os valores que foram apresentados nesse trapézio, professor, vieram em metros. Então, aqui vai ser metros quadrados. Entenderam? Certeza? Dúvidas? Isso não. Tinha que saber a fórmula, não é verdade? É verdade. Eu tinha que saber a fórmula. Se eu não souber a fórmula, não conseguiria resolver. Prof, pois faz mais uma para mim. Vai lá. Eu quero agora, estava faltando, né? Estava faltando. O pessoal já devia estar se perguntando, professor, o senhor não fez nada de círculo e nem de suas partes. Vai aparecer agora muita questão. Eu quero, lógico, que vocês calculem comigo a área de um círculo que o raio mede 6. Perfeito, professor. Eu aprendi que para calcular a área de um círculo, eu só preciso saber o valor do seu raio. Ele me deu, professor. Ele disse que o raio é 6 metros. Como é que eu faço para achar a área aqui, professor, do círculo? Que seria dessa região interna aí, professor. Como é que eu faço para achar? A área do círculo, professor. Professor, área de um círculo. A fórmula é qual, professor? É π vezes o raio ao quadrado. Não vai confundir com o comprimento da circunferência. Professor, então eu posso dizer que a área dessa circunferência, ou melhor, circunferência não, círculo, porque eu quero área, né? Vai ser π vezes 6, que é o raio ao quadrado. Olha como é fácil. Professor, a minha dúvida toda vez é o que é que eu faço com este π? Nada, você só vai repetir. Você só vai resolver essa conta aqui. 6 elevado a 2 é 6 vezes 6. 6 vezes 6 vai dar 36. Aí você repete o π no final. Metros quadrados. Aí parou aí? Parou aí, gente. A resposta
é 36π metros quadrados. Quando é que eu tenho que fazer alguma coisa com este π? Gente, você só precisa se preocupar com este π se aqui no finalzinho da questão viesse assim: use π valendo 3,14 aproximadamente. Se vier escrito isso aqui, aí sim você tem a obrigação de pegar aquele π que está multiplicado com o 36 e fazer a multiplicação dele com 3,14. Nesse caso, se ele tivesse me dado isso aqui, a área do círculo não tinha dado 36π, então você ia continuar a conta. A área desse círculo seria 36 vezes o π, que vale 3,14. Aí tinha que fazer a conta. Quanto é que dava 36 vezes 3,14? Pega a folha de rascunho e vai fazendo aí. Deixa eu pegar aqui para fazer para a gente aqui. Professor, 36, deixa eu ver aqui, vezes 3,14. Professor, a área desse círculo iria dar aproximadamente, vou botar o igual com o tiozinho, 113,04 metros quadrados. Ia dar 113,04 metros quadrados. Deu certo? Professor, deu certíssimo. Bateu com a sua conta aí? Mas, vamos lá, professor. Se eu quiser deixar a resposta 36π, tá bom? Pode deixar, gente. Só 36π. Deixa só 36π. De novo, você só tem a obrigação de substituir o π pelo 3,14 se a questão pedir. Ou, no máximo, se você tiver numa prova objetiva e você olha para as suas alternativas e nenhuma delas a resposta está com o π. Significa dizer que ele fez a substituição deste π por 3,14. Beleza? Então, já tem como você saber quando ou não deve haver a substituição deste π. Entendi, professor, como é que eu faço para calcular a área do círculo e como que eu faço para calcular uma parte dele? Foram duas as apresentadas para vocês. Eu apresentei a coroa circular e eu apresentei o setor circular. O que a 10ª questão quer da gente? Eu acho que é a parte de um círculo. Vamos ler? Calcule a área de uma coroa, professor, circular, determinada por duas circunferências concêntricas. Professor, ele está dizendo para mim que você tem uma circunferência maior e você tem uma circunferência menor. Só ajeitar essa interna aqui. Tá aí, professor. Duas circunferências concêntricas são aquelas que têm o mesmo centro. O centro da maior e o centro da menor é a mesma, como se fosse um alvo. Professor, ele disse que os raios são 3 centímetros e 1,5, professor. O que ele está dizendo para mim? Ele está dizendo para mim que o raio, professor, da maior, o raio da maior aqui, professor, é 3 centímetros. E o raio da menor é 1,5. Só ajeita esse 1, ficou estranho. É 1,5 centímetros. O que é a coroa circular? O que é, gente, a coroa circular? Está aqui o raio das duas, né, professor? A coroa circular, gente, é essa região aqui, ó. Essa região que é obtida, professor, quando o senhor subtrai a área desses dois círculos. O círculo maior e o círculo menor, professor. Vamos ver aqui, professor. Essa região amarela é que é a coroa. Essa regiãozinha amarela, que eu estou dando destaque, é que é a nossa coroa circular, professor. Como se fosse o pneu do carro, né, professor? Pronto. Você entendeu, você entendeu. Você está olhando aí para um pneu do carro, não tem a calha lá, professor, de metal, não tem a roda e tem a parte da borracha? Pronto, aquela cara, aquela face da borracha lá, professor, seria a tua coroa circular. Só a parte preta que você enxerga do pneu. Então, professor, como é que eu acho a área de uma coroa?
Gente, calcula. Você não tem dois raios? Tem, professor. Nós temos aqui a maior, né, professor? Que tem o raio 3. Eu calculo a área dela. Professor, a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Não é isso? É, professor. Então, a área desse círculo, esse aqui tem espaço. A área desse círculo maior, professor, vai ser π vezes 3 ao quadrado. A área do círculo maior, professor, 3 ao quadrado vai dar 9π centímetros quadrados. Professor, aí o senhor tem o raio da menor, que é aquela que está em branco lá no meio. Eu te aconselho você fazer assim, calcula a área dos dois círculos separadamente, fica melhor. Professor, vai ter um círculozinho que tem o raio 1,5 centímetros, professor. A fórmula não muda, a área do círculo, que vai mudar é o raio, continua sendo π vezes o raio menor ao quadrado. Então, a área daquele círculozinho de dentro lá, professor, que tem raio e meio, vai ser π vezes 1,5 ao quadrado. Professor, quanto é que dá 1,5 ao quadrado? É 1,5 vezes 1,5, professor. Dá 2,25. Então, a área aqui, professor, vai dar 2,25 π centímetros quadrados, professor. Eu achei, professor, a área da grande, que deu 9π. Eu achei a área da pequena. Como é que eu vou achar a área da coroa? Que é aquela parte amarela lá que eu dei o destaque, professor. A coroa circular é somente aquela parte destacada lá. Professor, é só o senhor pegar a área da grande e tirar a pequena. Vai sobrar só a parte amarela. Vai sobrar só a parte amarela. O π eu faço a conta com o π aí, Gabriel. E deixo a resposta da coroa circular também em função de π. Então, na nossa situação aqui, professor, a área da coroa circular é só pegar a área da grande e subtrair da área da pequena. Quanto foi que deu a área da grande que nós calculamos, professor? Deu 9π menos. Quanto foi que deu a área da pequena, professor? Deu 2,25π. Então, eu posso dizer que a área da minha coroa circular é 9π menos 2,25π. Vai ser 9,00 para subtrair de 2,25. Pedir emprestado, o professor vai ficar 10 menos 5 dá 5. 9 menos 2 dá 7, vírgula debaixo de vírgula. 8 menos 2 vai dar 6. A área desta coroa é 6,75π centímetros quadrados. Deixa desse jeito? Deixa desse jeito. Show, Gabriel, certíssimo. Deixa desse jeitinho? Deixa. Por quê? Porque ele não pediu para você considerar o π. Agora diga assim, não, professor, mas eu quero substituir. O meu π, professor, eu quero substituir por 3,14. Se você quiser, aí sim, você vai pegar este π, substituir ele por 3,14 e vai fazer mais uma multiplicação. Você vai pegar 6,75 vezes 3,14. Vai fazer um novo produto e o resultado vai ser a área da tua coroa totalmente resolvida sem ser em função deste π. Beleza? Professor, mas eu posso parar aqui? Pode, gente. Quando eu estou trabalhando com área de círculo, quando eu estou trabalhando, professor, com comprimento de circunferência, ambas as fórmulas, elas são escritas em função de π, tá bom? Então, como elas são escritas em função de π, meus queridos, fica tranquilo que você na situação, professor, seu não vai precisar, tá bom? Tá substituindo, a não ser que a questão peça para vocês. Então, professor, eu acho que eu já entendi. E agora, professor, o senhor fez a área do círculo inteiro, o senhor fez agora há pouco a área de uma coroa circular, tá faltando o senhor treinar com a gente, o senhor não treinou ainda, a área de um setor circular.
Ah, professor, lembrei que o senhor fez a maldade lá, né? Falou da pizza, professor. É mais ou menos isso. A área de um setor circular, gente, é a área de uma parte do círculo. Como assim uma parte, professor? Até brinquei. É como se fosse, professor, uma fatia da pizza. Que ele disse para mim aqui, professor, que é uma fatia de pizza que tem um ângulo de 60 graus e o raio, professor, é 5 centímetros. Aqui também é 5. O que é o setor circular, professor? O setor circular é apenas essa região aqui, professor, como se fosse a fatia da pizza, a fatia do bolo. Como é que eu faço para encontrar o valor apenas dessa região, deste setor circular? Gente, eu tenho uma fórmula pronta para estar calculando a área desse setor. Tem uma fórmula pronta. Mas, se eu não lembrar da fórmula, eu posso estar encontrando essa área por uma regra de 3. Como assim, professor? A área do círculo inteiro, eu já aprendi como que eu faço para calcular. Tem uma fórmula lá. É π vezes o raio ao quadrado. Você acha a área do círculo inteiro. A área do círculo inteiro, gente, é diretamente proporcional a 360 graus, que seria, professor, o comprimento, ou melhor, seria o arco descrito em uma volta completa, ou seja, uma circunferência inteira, um círculo inteiro, descreve um arco de 360 graus. Então, eu fazia a área dela toda, está para 360, a área do setor que eu quero está para 60 graus, que é o ângulo que ele me deu. Ou a fórmula. A área, deixa eu anotar aqui para vocês. A área, professor, de um setor circular vai ser π vezes o raio da circunferência, o raio do círculo ao quadrado, vezes o ângulo do setor que ele me deu aqui, ó. Esse aqui é o meu ângulo alfa, dividido tudo por 360 graus. Deixa eu ver se eu deixei espaço. Deixei não. Vou apertar aqui. Professor, então, se eu sei a fórmula da área do setor, eu tenho raio? Tem, é 5. Eu tenho ângulo? Tem, professor, é 60 graus. Eu tenho π, ele me deu π? Não. Então, eu só vou repetindo π no finalzinho da minha conta. Então, a área do setor circular vai ser igual a π vezes o raio, que é 5 ao quadrado, vezes o ângulo, que é de 60 graus, o resultado dessa conta dividido por 360, que já é a fórmula do setor circular. Resolve-se aquela potência, primeiramente, 5 ao quadrado, não é? 5 ao quadrado dá 25. Então, a gente vai ter que a área do setor vai ser π vezes 25 vezes 60, dividido tudo por 360 graus, professor. Conta, conta, conta. Eu posso fazer 25 vezes 60 e o resultado dividir depois com 360, ou eu posso tentar a simplificação. Aqueles 60 graus e aquele 360, ambos são divisíveis por 60, só para minimizar o meu cálculo. Então, se eu dividir o 60 e o 360 por 60, sobra 1, sobra 4. O que sobrou para a gente resolver? Professor, vou botar só a S, tá bom? A área do setor vai ser π vezes 25 vezes 1, professor, que dá... Opa, 4 não, professor, é 6 lá embaixo, desculpa. É 6, estava como se estivesse dividindo por 90. Só corrige aí, ó. Eu botei errado aqui, ó. É 6, professor. 60 dividido por 60 dá 1. 360 dividido por 60 dá 6. Então, professor, ficou a área do setor, ficou π vezes 25 vezes 1, que vai dar 25π dividido pelaquele 6 que está lá embaixo, professor. E aí, professor, o que é que eu faço agora? Nada. Aí já é a tua resposta. Professor, mas ainda tem o 25 e o 6. Dá para dividir 25 com 6? Não, professor. Não que dê exato. Então, eu posso deixar a resposta na forma fracionária? Pode.
desde que você tenha o cuidado de verificar se aquela fração lá, ela é passível de simplificação. Se dá de você torná-la irredutível. Deixa eu ver. Não, porque ela já está irredutível. Não dá mais para simplificar. Então, eu posso dizer que a área do setor é 25 π sobre 6 centímetros quadrados. Eu posso dizer que a área é 25 π sobre 6 centímetros quadrados. Professor, e se eu quisesse dividir? Eu acho que não vai dar exato não, gente. Porque se eu pegar 25 dividido por 6, eu acho que vai dar uma dízima. Quer ver? 25 dividido por 6. É isso mesmo, vai dar uma aproximação. Vai dar 4,166666666 ao infinito e além. Então, professor, eu posso deixar na forma de fração? Pode não, deve. E nas suas alternativas, dá quebrado, né? Você fez uma aproximação. Já seria uma aproximação, Gabriel, porque já tem o π lá, né? Que é um número irracional. Ou seja, ia ser a aproximação da aproximação. Então, ali do jeito que eu escrevi, a gente tem o valor exato dele, professor. 25 π sobre 6 centímetros quadrados. Calculei somente aquela área amarela, né? Só a área do setor. Somente a área do setor. Fechou? Recordei com vocês. Vocês viram a área do círculo, a área da coroa, a área do setor. Professor, calcula para mim agora essa questão 12 aí, ó. Ele pede para mim calcular o quê, professor? Ele diz o seguinte. Para colocar piso em um salão de formato... Para colocar piso em um salão de formato retangular, cujas dimensões são 6 metros de largura e 8 metros de comprimento, gasta-se R$20 por cada metro quadrado. Ele quer saber qual que é o valor total para colocar piso em todo o salão. Como é que seria, gente? Colocar piso no salão inteiro? Vamos entender. Ele disse para a gente que cobra, que são gastos, R$20 por cada metro quadrado. São R$20 por cada metro quadrado. Professor, metro quadrado é área, não é? É. E, no caso, esse salão aqui, professor, a questão informou para a gente que esse salão tem um formato retangular, professor. Este salão tem um formato retangular. Então, aqui, professor, é o meu salão. Ele vai botar piso, professor, a cerâmica nova aqui nesse salão. E ele disse que esse salão tem as dimensões, professor. Ele disse que tem 8 metros de comprimento, 6 metros de largura. Ele vai encher de piso isso aqui, ó. Vai revestir, vai cobrir, professor. Vai botando os pisos aqui, ó. Professor, para mim saber quanto que a gente vai gastar, eu tenho que primeiro achar a área deste salão, não é verdade? Verdade, verdade. Eu tenho que achar a área deste salão aqui, professor. Quanto é que vai dar a área deste salão? Professor, a área de um retângulo, eu tenho certeza que vocês já aprenderam, professor, é base vezes altura. Deixei espaço. Então, vamos primeiro achar a área do salão. A área do salão é a base, professor, que é 8 vezes a altura, que é 6. Comprimento e largura. A largura é a altura? Isso. A área desse salão, 6 vezes 8, 48 metros quadrados. Eu achei a área. A questão disse para mim, professor, que cada metro quadrado... A questão disse para mim que por cada 1 metro quadrado é pago, professor, ó, 20 conto, professor. A questão falou isso para mim. Tá lá, deu destaque, ó. É cobrado R$20 para cada 1 metro quadrado. Professor, quantos metros quadrados o salão inteiro deu? 48, professor. Então, como é que a gente vai achar o valor gasto, professor? O valor gasto, professor, vai ser o quê, professor? R$20 multiplicado por quanto?
por 48, professor. Não é R$20 para cada metro quadrado? R$20 vezes 1 é 1 metro quadrado, R$20 vezes 2, 2 metros quadrados, R$20 vezes 3, no caso seria para 3 metros quadrados, R$20 vezes 48 é o que vai ser pago, professor, por 48 metros quadrados. Vai dar exatamente 96,0. Olha aí, professor. Para cobrir de piso, professor, para cobrir de piso esta sala, serão gastos R$960. E, Gabriel, tá barato, Gabriel. Tá barato, você sabia? Que esse piso aí é R$20 o metro quadrado dele. Você tem piso que o metro quadrado, Gabriel, é R$80. Tem um tal de uns porcelanatos, que é um negócio brilhoso aí. Você não queira nem saber o preço. Professor, eu vou botar o cimento batido que eu jogo ali, professor, o pó do cimento e dou aquela alisada, que ele fica lisinho, lisinho, professor. Aí resolveu o problema. Sai mais barato? Também não, porque o cimento tá caro. Pense, rapaz, o negócio é brabo. Professor, mas pelo menos eu vou saber fazer a conta aqui para saber se vai dar de eu separar esse dinheiro para fazer essa minha obra, professor. É para isso que serve a matemática, professor, para a gente ter uma noção prática do nosso cotidiano. Olha só, professor, nesse outro aqui, ele quer que você calcule a área desta figura inteira, professor. Foram vários lotes separados. É mais ou menos assim que as avaliações cobram a área de vocês. Professor, ali é um quadrado? Não, professor. É um triângulo? Não. Professor, ali é uma figura composta. Ali já está até separadinha para vocês, já está até fácil. Porque tem figura que ele quer que você corte, que você reparta. Ali ele já deu para a gente, tem a figura 1. Na realidade, tem o lote 1, tem o lote 2, tem o lote 3 e tem o lote 4. Cada um desses lotes representa uma figura plana. O lote 1, 2 e 3, professor, eles representam para a gente retângulos. Aparentemente são retângulos, professor. Já o lote 4 ali, professor, é um trapézio. Então, como é que a gente faz para calcular a área desta figura? A gente tem que calcular cada uma das áreas separadamente. Tipo, se a gente for analisar a área 1 ali, professor, a gente tem que conseguir identificar as dimensões. Aqui, ó, vamos tentar analisar a figura 1, professor, lá. Na figura 1, professor, o senhor tem ali um retângulo, né, professor? Observa lá. Quais são as dimensões daquele retângulo da figura 1? Professor, eu sei que aqui é 5 metros e a altura dele é 8 metros. Foi fácil, professor. A figura 1 é um retângulo, 5 metros de comprimento, 8 de altura. Foi fácil. Foi fácil. Como é que calcula? Professor, a figura 1 é um retângulo. Então, a área, professor, da figura 1 é a base vezes a altura. A área da figura 1, professor, vai ser a base, que é 5, vezes a altura, que é 8. A área da figura 1, 5 vezes 8, 40 metros quadrados. Professor, eu achei só um lote. Achei o lote 1, correto? Professor, vamos para a figura 2, professor. Vamos para o lote 2. Professor, o lote 2 ali, professor, também é um retângulo, professor. Quais são as dimensões do lote 2, professor? Professor, tem que pensar direitinho. O lote 2, professor, ele está em cima do lote 1. Então, aqui também é 5 metros, professor. Já a altura dele, como é que eu vou fazer para achar a altura do lote 2? Quanto é que é a altura do lote 2, Gabriel? É 6? Como foi que você descobriu que era 6, Gabriel? Como foi que você fez isso? Professor, pense aqui comigo. Se essa distância, eu vou pegar a canetinha preta, tá bom? Se essa distância aqui, ó, que eu estou dando destaque, é 8, professor. Essa distância é 8. Eu posso dizer que essa distância aqui, professor, que eu estou riscando, também é 8. Concorda comigo? Também é 8. Como toda essa distância, professor, é 14, se esse pedaço é 8 e tudo é 14, esse pedaço aqui tem que ser 6, porque 8 mais 6, professor, vai dar o nosso 14. Você entendeu? Isso, Gabriel, show de bola. Então, professor, aqui
será 6 metros. Então, cabe a você descobrir, olhando a figura, olhando os valores que foram apresentados, você descobrir essas dimensões que venham a faltar. Professor, então é retângulo também, né? Área da figura 2, professor, que é esse retângulozinho que eu acabei de desenhar, vai ser a base dele, que é 5, vezes a altura, que é 6. A área, professor, do lote 2, 5 vezes 6, dá 30 metros quadrados. Já foram duas áreas. Área 1 deu 40. Área 2 deu 30. Vamos calcular agora aqui, professor, a área da figura 3, professor. É um retângulo também, professor. É um retângulo também. Quais são as dimensões desse retângulo, professor? Eu já sei que aqui é 6 metros. Porque é o mesmo do 2. Ó. Tá colado no 2, não é? É o mesmo 6 metros, professor. Agora, a base dele, professor, eu tenho que olhar para aquele 9 lá em cima e eu tenho que olhar para esse 5 embaixo. Por quê, professor? 9 não é tudo? Juntando o lote 2 com o lote 3? É, professor, embaixo ali não é 5? É. Então, se ali embaixo é 5, essa distância aqui também é 5, professor. Então, significa dizer que esse pedacinho ali, professor, vai ser 4 metros, professor. Vai ser 4 metros. Professor, aqui na nossa situação, só tem a base maior? Deixa eu ver lá. Não, Gabriel. Gabriel, olha só. A base maior não está colada. A base maior não está colada do trapézio. Você está olhando para o 4? Está colada lá, não está não? Então já dá para saber qual que seria a área do trapézio lá, professor. Professor, a área aqui da figura 3 também é base vezes altura, é 4 vezes 6. Área da figura 3, 6 vezes 4, 24 metros quadrados. Só está faltando a área da figura 4, né, Gabriel? Então, vamos pensar no seguinte aqui. Eu vou riscar, você vai entender. Professor, a área da figura 4, se eu tenho aqui, ó, esse lado, você tem esse lado, ela está inclinada aqui, né? E ela tem a base menor aqui. Eu acho que você já percebeu, não já? Não, professor, aqui é 4. Ó. Aqui é 7 metros, não é isso? Tá faltando essa parte aqui, né, Gabriel, que você está perguntando para mim? Deixa eu ver, vou já olhar para o chat aqui. Acho que você já descobriu quanto que é. Professor, olha só. Gabriel, quem descobriu foi até você agora há pouco. Quanto é que vale esse pedaço aqui, ó? Esse aqui, que eu até lhe perguntei. Gabriel, como foi que você achou esse pedacinho aqui? Quanto é que vale esse pedacinho aqui? Aí você colocou ali no chat para mim. Você colocou no chat para mim. Ah, muito bem, professor. Eu peguei 14 menos 8. Aí você descobriu que isso aqui vale 6 metros, professor. Esse pedacinho vale 6 metros. Então, se esse pedacinho vale 6 metros, este pedaço aqui, ó, também é 6 metros. Este pedaço aqui, que é a base maior do nosso trapézio, também é 6 metros, professor. Ah, então nós temos a base maior, nós temos a base menor e nós temos aqui, professor, a altura desse trapézio. Ele só está deitado. A base do trapézio não é 7. Tenha cuidado. É a altura ali, ó. E quem tinha achado era você, eita, Gabriel. Então, vamos, professor, agora a fórmula. Área do trapézio, professor. Só trocar aqui, botar a canetinha. Pronto, professor. Área do trapézio é base maior. Vou botar aqui nesse canto. É base maior. Mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Vai ficar, professor, a base maior dele, que é 6, mais a base menor dele, que é 4,
vezes a altura, que é 7, o resultado dividido por 2. Conta, né, professor? 6 mais 4 vai dar 10, vezes 7, dividido por 2. Professor, pode simplificar esse com esse, dá 5. 5 vezes 7, 35 metros quadrados. Professor, achei a área 4? Achei a área 4. O que é que ele queria? Ele queria a área da figura inteira, não era, professor? Ou seja, a área da figura inteira, professor, é nós juntarmos a área 1 com a área 2, com a área 3, com a área 4. Quanto foi que deu a área 1, professor? A área 1, professor, deu 40. Então, a área da figura, professor, é a área 1, que é 40, mais a área 2, professor, que deu exatamente 30, mais a área 3, que deu 24, mais a área 4, que deu 35. Então, a área total da nossa figura é só somar 40 com 30 dá 70, 70 com aquele 35 logo dá 105, 105 com 4, 109, 119. Professor, a área total vai dar 149, Gabriel? Que 49 foi esse aí? Deixa eu ver aqui de novo. Agora, que 49 é esse? 6 mais 4, 10. 10 vezes 7. De onde é esse 49 aí, homem? 35, corrige aí. Professor, fiz as contas aqui. Deu 100, tomara que eu não tenha errado, 129 metros quadrados. Foi só somar as áreas das 3 figuras. Você entendeu? Entendeu, né, professor? Área 1, somada com a área 2, somada com a área 3, somada com a área 4. Área total deu 129 metros quadrados. É isso mesmo? 6 com 2? Ah, não, mas lá não pode simplificar, Gabriel, porque é uma soma. Eu só posso simplificar no produto. Soma não pode simplificar. Valeu? Meus amores, espero que vocês tenham gostado da revisão. A gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele boa noite, boas férias, fica com Deus e até a próxima aula. Fui! Tchau, tchau, galerinha!